Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este será um vídeo resposta aos comentários que foram feitos nesse vídeo aqui. Se você ainda não assistiu, aproveita para dar aquela espiadinha. O vídeo tinha realmente a intenção de iniciar uma discussão. Esse vídeo não vou esgotar tudo que há para se dizer, obviamente. Mas eu decidi começar por uma questão que se repetiu muito nos comentários daquele vídeo. A ideia de que eu sou contra a punição de estupradores. Então vamos descomplicar? Vou dar continuidade falando do porquê que eu não vejo sentido em se discutir uma pena mais severa. Para isso, imagine que você está com vontade de tomar chá. Você vai até sua cozinha e descobre que não tem nenhum sachê, você não tem ervas em casa, você não tem nem uma balinha de menta que é para enganar. Então você vai lá e coloca água para ferver. Você realmente acredita que está avançando no seu intuito de tomar chá? Algumas pesquisas indicam que 99% dos agressores sexuais ficam impunes. Eu disse 99%. 90% dos casos não são nem denunciados. Muitas pessoas não fazem a queixa porque já intuem que não vão conseguir ter sucesso no andamento do processo. Outras pessoas são desacreditadas enquanto estão tentando fazer o boletim de ocorrência. Em boa parte dos casos de estupro, os agressores não são encontrados, não chegam a ser detidos. E ainda temos uma parcela dos que são detidos, mas que são libertados por falta de evidências. Por essa razão, o meu recado para você que pensa em discutir pena, agravamento de pena, eu proponho que você comece primeiro a discutir soluções para a impunidade. Eu fui criticada por não ter trazido no vídeo anterior uma proposta de combate à violência sexual. Outras pessoas criticaram as mulheres que fazem protestos contra a violência sexual. O argumento apresentado é de que se as penas mais duras não vão resolver o problema da violência sexual, não serão os discursos de amor que vão conseguir atingir esse objetivo. Em razão disso, eu vou falar, ainda que superficialmente, sobre o que os protestos conseguem alcançar. Tem pessoas muito mais capacitadas do que eu para fazer essa explicação, eu só vou dar um start e depois convido alguém para poder falar mais sobre isso. Quando você vai para as ruas, faz cartazes, grita palavras de ordem, primeiro, você está chamando atenção para alguma questão. Segundo, nesses casos específicos do combate à violência sexual, vem sendo feito um trabalho bem forte para que as próprias pessoas violentadas consigam perceber que elas não são culpadas. E sim, esse é um passo muito importante. A partir do momento que as pessoas deixarem de se sentir culpadas e começarem a denunciar a violência que sofreram, a gente consegue brigar por políticas públicas mais eficientes. Além disso, os protestos conseguem alcançar as pessoas mais predispostas a refletir sobre o assunto. E é claro que essas pessoas não serão os estupradores. Ninguém está dizendo que o estuprador vai assistir um protesto e vai deixar de estuprar por conta disso. Nós estamos falando de outras pessoas que não são estupradoras, mas que podem refletir e podem ajudar no combate à violência sexual, e eu vou explicar mais sobre isso daqui a pouquinho. Eu vou retomar agora um pouquinho sobre a castração química. Muitos agressores sexuais planejam a violência por 2, 3 meses até que ela aconteça. Se você pensar em alguém que consegue postergar a satisfação por 2, 3 meses, é claro que a gente não está falando de alguém que tem dificuldade de controlar os impulsos sexuais como se fosse uma situação que acontece naquele minuto. É claro que eu reconheço que esse tempo entre a excitação e a satisfação do desejo vai variar de pessoas para pessoas. É claro que tem estupradores que não vão esperar 2, 3 meses, mas a gente não pode colocar todos no mesmo balaio e pensar o estupro só nesse sentido, daquele agressor que encontra uma estranha na rua, que a leva para um lugar em que não possam ser vistos e comete o estupro. Uma pessoa que comentou o vídeo anterior defendeu que é melhor você estabelecer penas mais duras
do que não fazer nada. A minha preocupação reside justamente na ideia de que, ao criar uma pena mais dura, alguma coisa foi feita. E a partir de então, já que eu já fiz alguma coisa sobre isso, pronto, esse assunto se encerra, essa pauta já fechou, agora vamos discutir um outro assunto. Se não houver efetivamente uma redução dos índices de estupro, de que adianta tanta discussão, de que adianta criar novas leis? E aí tem aqueles que dizem assim, ah, mas você falou e não disse nada. Não adianta nada você ficar criticando a proposta de alguém que fez uma proposta e não apresentar proposta nenhuma. Ok, concordo plenamente. A questão é que eu comecei o canal antes mesmo de ter havido esse caso de estupro. E a proposta do canal, entre outras, é justamente trabalhar favorecendo que o número de violência sexual diminua. Eu quero apenas fazer uma ressalva. Eu sou psicóloga e por isso eu vou discutir questões relacionadas à psicologia. E é claro que essas questões não vão dar conta de toda a problemática. Então, cada área vai ter que pensar e trazer novos elementos. Eu estou trazendo as contribuições que me cabem. Então, o projeto visa inicialmente preparar os pais e os cuidadores para orientar as crianças. Porque o que tem sido feito até esse momento tem facilitado bastante a vida dos agressores. Então eu planejo ensinar os pais e os educadores como eles podem ensinar as crianças a se protegerem, para que elas tenham a mínima chance de se defenderem. E é claro que mesmo muito preparadas para se defenderem, ainda ocorrerão situações de violência sexual, sim. Mas o que puder ser evitado, melhor, né? Um outro ponto é levantar a discussão do que é violência sexual, o que são os abusos, o que são os estupros. Algumas pessoas não percebem que alguns comportamentos já são violências sexuais. O primeiro passo vai ser desconstruir alguns estereótipos que estão, como eu já havia dito anteriormente, facilitando que os estupros continuem a acontecer debaixo dos nossos olhos. Também quero favorecer que os casos em que o abuso aconteceu ou que esteja em vias de acontecer possam ser revelados. Também quero ajudar os cuidadores, sejam familiares, profissionais que lidam com as crianças, mas que eles possam identificar alguns sinais de quando a criança está em situação de violência. Depois eu quero falar sobre comportamentos de não agressores que facilitam, que favorecem que pessoas predispostas à violência sexual se sintam mais tranquilas para fazê-lo. É claro que eu estou falando apenas em linhas gerais, e é claro que cada ponto desse será discutido em pelo menos 1 ou 2 vídeos, e eu sei que isso não vai resolver todo o problema, mas dentro da minha área do conhecimento é o que eu posso fazer nesse momento. Se você tiver mais alguma outra ideia, estou aberta a recebê-la.